próxima aula seria marcar os moldes no feltro, os que dizem 2 vezes partes duplas, que diz 4 vezes tem que ser riscado 2 vezes na parte dupla, uma vez só. E aqui eu já apliquei com cola de silicone a parte rosada das orelhinhas dos gatinhos. Esse é um molde bem versátil, que ele pode ser feito em várias cores de gatinho, pode acrescentar elementos. E o próximo passo depois disso é recortar o feltro na marcação, sempre riscando com uma caneta fantasminha que apaga. E depois nós vamos fazer o ponto caseado em todas as voltas, já com o enchimento no próximo vídeo. Já recortadas todas as partes, nós temos aqui as partes do gatinho, as orelhas, a cabeça, as partes que são únicas do focinho, os bracinhos, o rabinho, o corpo e os pezinhos. Nós podemos também optar por usar focinhos com trava, que também pode ser usado ao invés do feltro. E eu tenho aqui também olhinhos para gatinhos, que eles têm já a parte do olho diferenciada do olho normal de bichinhos. Também dá para ser usado aqui, ou miçangas. E isso no decorrer do vídeo nós vamos ver como fazer. Agora, o meu primeiro passo vai ser casear as partes, deixando uma parte aberta para o enchimento e fechar e deixar todas as partes caseadas. O rabinho a gente vai caseando, enchendo aos poucos e caseando mais um pouco por causa das curvas. Aqui, quando chegar na parte da cabeça, eu vou mostrar a marcação dos pences e do embutimento do pescoço dentro da cabeça. Eu estou caseando aqui o corpinho. Fiz toda a volta, já coloquei um plumante misto nessa parte do pescoço, que é esse mais seco, mais firme. E já fui empurrando pra cá, deixando bem firme na parte do pescoço. Antes de fechar o entremeio das pernas, eu vou encher mais essa parte aqui, que facilita bastante. Enchendo antes, com esse plumante misto. Vai apertando bem, deixando esse corpinho bem firme. Que isso facilita antes de fechar o entremeio para eu conseguir colocar esse plumante bem aqui dentro. E agora eu vou fechar o entremeio das perninhas do corpinho. Vou aproveitar para mostrar para vocês o ponto caseado. Escondi o nó da minha linha aqui dentro. Eu sempre procuro usar a linha da mesma cor do feltro. A gente entra por baixo, aqui, laça e puxa. Por baixo e puxa. E assim vai caseando a parte do entremeio das pernas, que depois eu também vou encher com plumante bem cheio. Eu estou caseando aqui as 2 patinhas. E eu preparei 2 bolachinhas de papelão roller duplada, mas você pode usar papel paraná, papelão de caixa, duplar e deixar no formato que vai encaixar aqui na parte da solinha. Então, esse papelão vai ser colocado aqui dentro, na patinha, deixando uma margem de costura. Eu vou botar um pinguinho de cola de silicone. Aqui, só para ele não se movimentar depois. E como esse gatinho é para ficar em pé, eu vou usar um pouquinho de areia de aquário
aqui pra dar peso. Então, essa parte aqui, ó, tá sem o papelão. Eu vou colocar plumante nessa ponta, que é onde eu vou marcar os dedinhos do gatinho. Então, eu vou colocar aqui dentro. Dessa pontinha. Enchendo lá a parte do círculo da frente da patinha. Preenchendo aquele espaço onde não tem papelão. Que é onde eu vou marcar os dedinhos. Vou empurrar bem lá pra frente. Agora eu vou fechar mais um pouco com ponto caseado. Porque eu vou colocar areia pra ela não escapar. Vou fechando aqui com ponto caseado. Essa parte aqui vai ficar presa no corpinho. Vou deixar uma abertura aqui. Eu uso pedra de aquário, porque ela é melhor que areia de gato, porque ela não mofa. Vou colocar um pouquinho aqui dentro. Só um pouquinho para dar peso. Vou acomodar essas pedrinhas aqui dentro. Pode ser areia também, mas areia pode manchar o seu filtro depois, se pegar umidade. Coloquei ali dentro. E vou preencher com plumante. Tentando pegar por cima da areia. Pra areia ficar protegida entre o plumante e o papelão. Eu utilizo uma pinça para me ajudar a fazer isso. Pode usar o enchedor de boneca ou a forma que você está acostumado a encher as suas peças, que é mais fácil para você. Eu me adapto melhor à pinça. Essa pinça aqui. Vou encher bem aqui com plumante. Deixar esse pezinho gordinho. Fechar o pezinho aqui atrás. Fechar todo o pezinho. Fechei. Vou passar essa linha para qualquer lugar aleatório para ela não escapar. Esse é o nosso pezinho. Ele vai ser colocado aqui no corpinho do gatinho depois. Só que antes eu vou demarcar os dedinhos. Então, eu vou fazer 2 marcações com linha na borda do papelão aqui embaixo e aqui em cima nos dedinhos. Como é que eu faço isso? Eu pego uma linha, entro aqui pela costura e vou sair lá no primeiro ponto que eu marquei. Vou arrematar essa linha aqui, pra ela não escapar. Vou lá no ponto de baixo e volto.
aprofundar. Vai marcar o primeiro dedinho. Vou de novo, no mesmo lugar, entrar e sair. Entrar por baixo, sair por cima. Vou arrematar. Vou entrar com a linha até o próximo ponto ali da agulha. Sair no segundo pontinho. Vou vir aqui embaixo no segundo pontinho. Vou puxar, marquei. Vou de novo. E vou arrematar. E agora eu saio em qualquer ponto aleatório para não escapar a linha. Então, essa é a patinha do nosso gatinho. Pode ser também feita para coelhinhos. E isso aqui vai ser fixado aqui depois no corpinho, bem cheio. Costurando em volta. E aí o nosso gatinho, quando ficar em pé, vai ter uma base boa de pezinho. Seguindo arrematando o rabinho, eu comecei pela ponta, enchi, fechei mais um pouco, enchi, e agora eu vou continuar o mesmo processo. Ele tá caseado desse lado aqui, eu vou ir caseando o rabinho. Vou fechando aos poucos esse rabinho. E enquanto eu vou caseando, eu vou enchendo em função das curvas. Então, eu pego um pouquinho de plumante e já coloco na parte que já tá totalmente fechada. Boto bem o plumante lá e sigo fazendo isso. Vou fechando e vou enchendo, vou fechando e vou enchendo até fechar toda a curva do rabinho. Já enchi, já fechei o rabinho. Já enchi, fechei as duas patinhas e marquei os dedinhos. Fechei e enchi os dois bracinhos, já marquei os dedinhos da mesma forma que eu marquei o das patinhas de baixo. Agora, eu vou fazer as orelhas. As orelhas não vão enchimento, mas antes eu tenho que casear essa parte rosa, antes de fechar o caseado da parte de volta da parte bege. Então, eu vou introduzir uma linhazinha rosa aqui e vou fazer como se fosse o ponto caseado aqui no entorno da parte rosa, que foi colada antes com cola de silicone só no centro para não atrapalhar a agulha. E vou fechar aqui em volta para dar o acabamento nessa parte rosa. Depois que eu fizer isso, eu vou juntar com a parte de trás e vou casear aqui na volta, deixando só a parte de baixo em aberto. A cabeça, nós temos duas pences. Essas pences vão ser fechadas pelo lado de dentro. Então, eu vou fazer o ponto caseado nessa parte aqui primeiro, interna, que é para nossa cabecinha ficar mais arredondada. Vai ficar fechadinho assim. Eu vou repetir isso nas 4 pences, fechando por dentro. Depois é que eu vou fazer o caseado do entorno.
Depois que eu caseei internamente todas as pences, eu vou colocar as orelhinhas no local marcado, já caseadas, e vou deixar aqui. Eu posso colá-las por dentro sem ser muito na borda, para facilitar o caseado. E eu não vou casear nessa parte aqui, onde vai encaixar a cabecinha por dentro, o corpinho por dentro da cabeça. Tem a marcação dos olhos. Se eu for usar olhos com trava, eu teria que colocar esses olhos agora, antes de fechar a cabeça e colocar a trava. Como vai ser uma peça decorativa, eu não vou usar o olho com trava. Vou usar o olho direto, então eu só vou fazer o afundamento depois. Então, eu vou começar a casear aqui em toda a volta, passando aqui pelas orelhinhas, e vou parar aqui. Quando eu parar aqui, eu vou começar a encher a cabeça. Já fechei toda a cabeça, já enchi, cuidando para encher bem a cabeça, ela tá bem firme, só não pode deixar rugas, tem que ter bastante enchimento. Coloquei bastante enchimento nessas pontinhas, e ela tá bem cheia, só o suficiente para ela encaixar aqui no corpinho. Antes de fazer esse afundamento da cabeça e a colocação da cabeça, eu vou fazer a colocação das patinhas. Então, a gente coloca a patinha bem cheia, o plumante tem que estar bem aqui embaixo, bem cheinho. E vou fazer a costura dessa patinha no corpinho. Vou introduzir a minha agulha aqui por dentro da perninha. Vou travar. E vou ir costurando em toda a volta da perninha o nosso pezinho. Cuidando da posição para que ele fique mais viradinho para frente, não para dentro. Lá no finalzinho, se eu ver que ainda falta um pouquinho de enchimento para preencher o espaço, eu vou colocar antes de fechar. Então, aqui eu vou fechando a patinha, puxando essa parte aqui da perna mais pra frente do pezinho, para ela ficar bem colocada. Puxando com a agulha aqui. A primeira volta é só para posicionar, a segunda volta é para firmar. Aqui, puxando bem pra frente. Posicionando bem. Vou pegar aqui essa lateral. Vou puxar a parte da perna em direção ao pé. Posso pegar junto com o arremate do pezinho aqui, o ponto caseado, aqui na parte de trás. E nesse momento aqui, ó, dá pra perceber que ficou uma parte sem enchimento ali. Então, agora é a hora da gente colocar um pouquinho mais de enchimento pra preencher aquele espaço. Então, eu vou aproveitar esse vãozinho que eu ainda tenho aqui e vou colocar mais enchimento. Pra que essa perna fique bem firme e o gatinho fique de pé depois. Não economizem no enchimento.
Uma peça bem cheia é o que tem a estrutura de qualquer boneco, qualquer peça que você faz. Se economizar no enchimento, a peça vai ficar molenga, ela não vai firmar. Então, eu vou colocar bastante enchimento aqui. Vou puxar de volta aqui o feltro para fora, que ele entrou. Vou verificar se ficou cheinho ali na frente. E vou terminar de fechar. Vou empurrando esse enchimento. Até porque esse corpinho tem que sustentar o peso da cabeça depois. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho nesse finalzinho aqui. Pra não ficar nenhuma parte sem enchimento. Vou fazendo ponto caseado, puxando bem. Terminei a primeira volta. Agora eu vou dar mais uma de segurança. E esse pezinho vai ficar assim. Depois vem o outro pezinho, que vai dar a estrutura do gatinho ficar em pé. Agora nós vamos trabalhar na cabeça. O corpinho já tá com os pezinhos aqui, colocados. E agora eu preciso afundar o local onde eu vou colocar os olhinhos. Que eu já tirei as travas com alicate e depois vai ser colado. Já temos a nossa cola quente aqui esquentando. Então, eu vou entrar por essa parte que eu deixei aberta, aqui na marcação do olho, com a linha. Vou travar essa linha. Aqui nessa marcação. E vou vir aqui atrás, na mesma altura. Saio com a minha agulha. Vou entrar numa outra parte, não no mesmo furo. Vou voltar lá na frente. E aqui eu vou dar a tensão que eu quero com o afundamento do meu olhinho. Volto lá atrás. É importante que seja uma linha resistente e de preferência da cor do feltro, para não aparecer muito lá atrás depois. Afundei o quanto eu quero, eu vou travar essa linha novamente aqui. Travei. Aqui ela não escapa mais. Agora eu vou passar daqui para a marcação do outro lado do olho. Com a mesma linha. Vou travar aqui novamente. Porque se eu não travar aqui, quando eu puxar, vai puxar esse lado de cá. Então, travei aqui, vou lá atrás. Entra para um outro lugar que não seja o mesmo furo. Sai de novo aqui na frente. Tensiono. Tento já deixar da mesma profundidade. Volto lá atrás de novo.
frente. E aqui agora eu vou observar se o afundamento tá o mesmo. Travo. E saio num local aleatório pra linha não escapar. Lembrando que eu vou usar o olho sem trava, porque é uma peça decorativa. Se for uma peça de brincar, o olho tem que ser colocado com a trava antes de fechar a cabeça, na marcação indicada. Então, esse olhinho vai aqui. E é o olhinho de gato mesmo, tá? Não escolhi um olho muito grande. Mas antes disso, eu vou dar uma profundidade para esse olhinho, para dar um efeito. Então, eu uso normalmente maquiagem normal. E vou aqui, onde eu quero dar uma certa profundidade. Posso dar um pouquinho de sombreado aqui na orelhinha, com um tom rosadinho. Aqui nos laterais. No centro da orelhinha. E eu gosto de dar umas nuances de sombreado da cor próxima do feltro nas laterais aqui, onde tem as costuras. Eu poderia usar o giz pastel, lápis aquarelável, mas eu gosto de trabalhar com a maquiagem. É um kit de maquiagem normal, de uso humano, mas essa é específica para as minhas bonecas. Eu só utilizo para as bonecas. Dá um pouquinho aqui na parte da testinha e um pouquinho nas bochechas. Porque depois aqui vai aplicado o nosso focinhozinho também com um narizinho. Pode ser de feltro ou pode ser a fuça. E eu acredito que eu vou acabar optando por usar uma focinha. Que também fica engraçadinho. Mas também vai ser retirada a trave e vai ser feito o afundamento. Então, aqui nesse olhinho, esse aqui ficou um pouquinho menos, vou dar um pouquinho mais de cor aqui. Vou escolher onde é que eu vou fixar a minha boquinha e o meu focinho. E você pode usar para fazer os bigodes, fio de nylon, mas eu vou usar esse fio aqui, que é um fio dourado, que ele é um pouquinho mais metalizado que a linha normal. Ele é um fio de bordado. Então, aqui, primeiro a gente aplica com a cola de silicone, sem ocupar as partes onde vai ser costurado. Para posicionar a cola de silicone melhor do que a cola quente, porque se tiver alguma diferença de local, depois que eu colocar a cola quente no filtro, eu não consigo tirar. E com a cola de silicone ainda dá tempo de mexer. Agora, vou esperar um pouquinho essa cola secar e vou fazer o afundamento da fuça. Que eu vou entrar
que nem eu fiz no olho. Entrar por aqui, sair lá atrás, puxar e dar uma profundidade aqui pro narizinho. Já afundei aqui o narizinho. E agora eu tô fazendo um ponto alinhavo no contorno dessa parte aqui do focinho. Porque eu quero botar um pouquinho de enchimento aonde eu vou colocar os bigodes. Então, eu vou fazer um pontinho alinhavo em toda a volta aqui. Pra botar enchimento antes de fechar totalmente. Fechei com um pontinho alinhavo aqui, deixei essa parte onde eu vou colar o narizinho aberta. E agora eu vou pegar um pouquinho de plumante e vou colocar aqui dentro. Só pra dar uma levantadinha nessa partezinha aqui do focinho. Bem de leve, colocando o plumante lá nas curvinhas. Não muito plumante, não deixe embolar. Vai levando lá na curvinha. Pra deixar esse focinhozinho fofinho, onde eu vou aplicar os bigodes depois. Só pra dar um efeito aqui. Que ele fica um pouquinho fofinho. E agora, antes de colar os olhinhos e o focinho, eu vou fazer um efeito que eu vou fazer praticamente em todo o corpinho do gatinho para que ele tenha aspecto de pelo. Então, eu vou usar uma escova, que é a mesma escova que a gente usa para pentear cachorrinho, gatinho. É uma escova para pet. Ela tem umas cerdas aqui. Porque o feltro, a lã de feltragem é o feltro sem ser compactado. E o feltro compactado eu consigo dar um efeito de pelo se eu passar algum instrumento que vá desfazendo a fibra do feltro compactado. Então, vai dar o aspecto de que ele tá peludinho. Aqui onde eu fiz a costura, eu tô passando a pinça só para esconder a linha. Que também ajuda. Para não aparecer. E aqui, eu vou dar o efeito de pelinhos no meu gatinho. Descompactando de leve o feltro. Se eu fizer isso com muita força, ele vai abrir, ele vai rasgar. Não é a minha intenção. A minha intenção só é que ele pareça que ele tem pelinhos. Então, eu vou fazendo isso de leve. E eu vou fazer isso em todo o corpinho dele. Depois da montagem. Mas na cabeça eu tô fazendo agora, porque eu tenho que finalizar. Podem ver que ele fica todo cheio de pelinhos. Isso aqui depois a gente pode aparar e deixar realçando só onde a gente quer. Só que eu tenho que fazer isso antes de aplicar o olhinho com a cola. Senão depois eu não consigo pentear. Fazer um topetinho nele aqui. Mais umas orelhinhas.
faça um efeito de pelinho mesmo. Eu vou ajeitando, vou deitando onde eu não quero que ele fique muito ressaltado. Quando eu achar que tá bom, eu posso aplicar o olhinho e o focinho. Muito cuidado quando for aplicar olhinho e focinho com cola quente ou com cola Super Bonder ou adesivo instantâneo. A cola de silicone não é indicada porque ela não vai fixar muito. E a cola de silicone quente e a Super Bonder, ou cola instantânea, se pegar em cima do focinho ou do olho, ela mancha. E daí só arrancando, e pode correr o risco de ter que rasgar a peça. Então, a gente coloca só um pinguinho lá no afundamento do olhinho. E vai colocar, cuidem a posição, que tem que ficar a parte retinha. E coloca ali no outro olhinho. Só um pingo ali no meio. E posiciona, tá? Deixa secar, porque a cola quente tem um tempo de secagem. E aqui é o narizinho. Então, aqui eu vou colar meu narizinho. Aí ele fica já bem simpático. Depois eu posso dar mais uma ajeitada com a escovinha. Se eu quiser ajeitar mais os pelinhos. E aqui agora eu vou colocar a linha na agulha para fazer os bigodes e terminar de colar essa parte de baixo. Coloquei a linha de bordar na agulha. E agora eu vou vir de uma extremidade por dentro do plumante e vou sair em diagonal aqui. Aí eu vejo o tamanho que eu quero e corto. Vou vir na outra diagonal por dentro do plumante e vou sair aqui na frente. E vou entrar aqui no meinho e sair no meinho. Normalmente eu boto 3 bigodinhos nos gatinhos e nos coelhinhos também. Já colei aqui a parte de baixo. E aí a cabecinha tá ficando pronta. Agora, eu vou ajeitar o plumante que vai escapando quando a gente faz o afundamento, para preparar para colocar no corpinho. E depois fazer o efeito de pelinho no corpinho também. Seguindo agora, nós vamos colocar a cabecinha no corpinho. Então, eu encaixei aqui, naquele vão que eu tinha deixado, e vou fazer a costura em toda a volta da cabeça, unindo com o pescoço. Então, eu coloco a minha linha e a minha agulha lá por dentro. Vou travar. E agora eu vou pegar o pescoço e a cabeça. Pescoço, a cabeça. Notem que eu não puxei ainda, agora eu vou puxar. O fio se esconde. Vou fazer mais pertinho pra vocês. Pega o pescoço,
Eu não tô puxando a linha. A cabeça, o pescoço, a cabeça. Tá ali a linha solta, ó. Se eu der uma puxada, ela vai embutir, fica uma costura invisível. Eu vou fazer isso em toda a volta do pescoço, pelo menos 2 vezes para dar firmeza. Finalizei a costura da cabeça, aqui. Nosso gatinho já para em pé. Já tá de pezinho. Aqui eu fiz com a caneta fantasma a marcação da divisória do focinho e a sobrancelha. E com uma caneta permanente, uma caneta micron, vou fazer esse detalhezinho aqui. Pra finalizar a cabecinha. Posso puxar também aqui uns cílios. E aqui eu vou fazer algumas marquinhas que seriam dos bigodinhos. Porque o gatinho tem os bigodes pra se guiar, até pra se alimentar. Então, tá ficando assim. Esse bracinho eu posso colocar só colado, porque é uma peça decorativa, ou se for pra brincar, eu iria botar o olho com trava e o bracinho articulado para se movimentar. Depois nós temos também o rabinho para colocar aqui atrás. Então, agora eu vou fazer alguns sombreados no corpinho do nosso gatinho. Vou pegar aqui a patinha. Vou fazer um sombreadinho aqui, marcando os dedinhos. Aqui do lado. Vou pegar aqui no pescocinho, um pouquinho. Nas laterais aqui do corpo. Onde fica a costura. Notem que essa costura do caseado tá bem esticada, com bastante plumagem. Vou fazer também aqui na emenda do pezinho. E na marcação dos dedinhos. Eu usei a parte avessa do feltro para ficar mais fácil de fazer os pelinhos, porque o feltro tem uma diferença, um lado é mais compactado que o outro. Como eu vou fazer os pelinhos, eu deixei já essa parte mais peluda aqui pra fora. O rabinho, a mesma coisa. Contornar ele aqui. A pontinha dele vou dar uma escurecida. Só pra dar um efeito mesmo, que quando puxar os pelinhos, essas cores vão se misturar. Agora, eu vou dar uma ajeitada aqui no pelinho dele. Fui modelando como eu quero. Porque como eu movimentei ainda a cabeça e fiz maquiagem, ele dá uma bagunçadinha. Aqui eu não quero tão proeminente os pelinhos, eu vou tirar.
corpinho. Vou fazer o mesmo efeito. Dos pelinhos. Aqui na emenda das patas. Vou fazer isso em todo o corpinho, com calma, com delicadeza. Vou baixando os pelinhos. Nas patinhas a mesma coisa. E no rabinho também. Pra depois finalizar colando as peças que faltam. Agora que eu já escovei todo o corpinho, já aparei as partes que eu não quero que fique pra fora. Fui ajeitando o pelinho aqui, fiz o topete, o detalhe nas orelhinhas. A parte de trás tá bem peludinha também. Eu vou colar o restante do corpinho. Então, aqui atrás, eu vou escolher o lugar do rabo. E esse rabo já pode servir também de apoio para firmar ele em pé. Então, eu vou posicionar ele de uma forma que ele encoste aqui atrás, quando ele estiver de pezinho. Vou vir com a cola quente. E vou firmar o rabinho. Seguro um pouco, até a cola quente esfriar. Vejo se falta cola em algum lugar, coloco. Posso também dar uns pontinhos depois nesse rabinho, se eu quiser firmar melhor. E vou ver a posição que eu quero deixar as patinhas da frente. Eu vou colocar aqui no corpinho. Ajeitar os pelinhos aqui que eu fiz o peito. Sempre lembrando que o dedinho indicador é pra cima. Lembrando que se eu quiser pra brincar, eu vou fazer esse braço transpassado. E aqui está o nosso gatinho peludo. Esse gatinho vai ter os moldes e acompanhando os kits de material de montagem para uma peça. À venda nas nossas redes sociais. Do Facebook e Instagram. E aqui está o nosso gatinho, ele vai ter várias cores, preto, branco, cinza, malhado. E as cores que a gente preferir fazer. Então esse é o nosso gatinho.